Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gisele Nogueira, eu sou professora de redação desde 2003. E hoje eu vou falar para você, eu quero tirar um mito, né? Que eu vou falar com você sobre uma verdade que pode mudar o seu resultado na redação do Enem. Só saber a estrutura não garante que você vai tirar 900 mais. Se você está travado na mesma nota, mesmo sabendo como montar introdução, desenvolvimento e conclusão, esse conteúdo vai mostrar por que isso acontece. O que realmente faz diferença entre uma nota 600, 700 e uma nota 900 mais. Ao longo desses anos todos, como professora de redação, eu pude ajudar alunos comuns em alunos que tiraram mais de 900 na redação. Eu criei um método que nasceu quando eu percebi que tanto os livros quanto as apostilas não mostravam o que realmente fazia uma redação sair do básico, ir além do básico. E aí, nessa aula, vai ser uma aula curta, eu quero contar, eu quero mostrar o que ninguém conta. Então, o tema da nossa aula é por que saber a estrutura da redação não é suficiente para tirar 900 mais na redação do Enem. E aí, para começar, eu quero te fazer 3 perguntas. Primeiro, o que é a estrutura da redação e por que ela é só o começo? Então, a gente sabe, a redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Saber isso é só o primeiro passo, não é suficiente. Por que tantos alunos param entre as notas 700 e 800, mesmo conhecendo essa estrutura, mesmo sabendo introdução, desenvolvimento e conclusão? E, por fim, qual é a diferença entre um texto que está bom, que está ok, e um texto com excelência, um texto que vai além? E aí, antes de responder essas perguntas, eu quero contar dois episódios, quero citar 2 exemplos de alunos. A primeira aluna era a Luana. Ela conhecia a estrutura, mas ela não saía de 760. Ela sabia exatamente como fazer a introdução, como aprofundar, né, no desenvolvimento, como concluir o texto. Ela decorou os modelos prontos. Ela usava conectivos, ela não esquecia nenhum elemento lá na proposta. Mas mesmo assim, as notas dela ficavam sempre 740, 780. O problema vinha na hora que ela recebia a correção, porque ela entregava o texto para a correção com confiança, com esperança de que ela teria uma nota boa. Mas o que eu percebia? Os argumentos eram superficiais, os repertórios citados não tinham uma ligação com a tese e as explicações eram muito vagas, eram muito curtas. E aí, quando ela aprendeu a aprofundar cada ideia com perguntas simples, por exemplo, na hora de escrever, ela perguntava: por que isso acontece? Como isso acontece? O que isso gera? E aí, quando ela passou a desenvolver respostas para essas perguntas no seu texto, as redações ganharam profundidade, as redações encorparam. E o repertório deixou de ser apenas uma citação, um enfeite ou o cumprimento de uma exigência e passou a fortalecer o texto dela, a fundamentar a ideia dela. E aí o resultado foi uma evolução que subiu, né, que foi além dos 900 pontos. O outro exemplo é um aluno chamado Lucas. Ele fazia tudo certo, mas ele escrevia redações iguais às que todo mundo costuma escrever. Ele dominava a estrutura da redação do Enem, a proposta de intervenção, tinha agente, tinha ação, tinha meio, finalidade. Na teoria, estava tudo bem, estava tudo completo. Mas ele aprendeu, né, a adaptar a proposta de intervenção ao problema específico citado no texto.
Ele aprendeu a inserir detalhamentos mais precisos. Ele aprendeu que o texto deve conversar com o próprio texto. Então, a proposta de intervenção vai conversar com o problema apresentado no desenvolvimento. O detalhamento vai conversar com algo que está faltando, né, que eu apontei lá no desenvolvimento, que está faltando na realidade brasileira. E com isso, a nota na competência 5 subiu. Além disso, ele passou a escolher os repertórios que realmente dialogavam com os argumentos, ao invés de usar citações, referências genéricas, né, que poderiam servir para qualquer tema. A mudança dele não foi que ele aprendeu uma nova estrutura, ele aprendeu a pensar e desenvolver melhor aquilo que ele já sabia construir. Qual é a minha intenção contando para vocês esses dois casos, né? Eles mostram uma realidade comum. Dominar a estrutura é o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada. As maiores evoluções acontecem quando o aluno aprende a aprofundar os argumentos, a usar os repertórios de forma estratégica e a tornar a proposta de intervenção mais específica, mais consistente. E aí talvez você esteja pensando assim: olha, eu já sei a estrutura, não era só seguir um modelo? Eu entendo. Eu já vi muitos alunos muito bons, empenhados, esforçados, alunos que não eram preguiçosos, que não queriam dar um jeitinho, que não queriam o caminho mais fácil, sabe? Alunos que estavam realmente comprometidos com a nota que eles queriam tirar. Mas eles, né, escrita após escrita, a nota parava sempre em um padrão. Era esse padrão aí entre 700 e 800. Isso por quê? Porque eles acreditavam que o diferencial era saber que uma dissertação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E não é isso. Isso não é suficiente. A estrutura, então, é o começo de tudo. Você não pode começar um texto sem saber o que fazer naquele texto. Então, assim, o formato você já sabe. Começo, meio e fim. Né? Mas, além disso, o Enem exige uma profundidade de construção, de linguagem. E eu não falo de uma linguagem erudita, inacessível, não é disso que eu estou falando. Repetir modelos prontos, repetir fórmulas, leva a uma nota mediana. Não se sai de 800. Se sair de 800 é lucro, porque os corretores estão buscando originalidade, domínio do conteúdo. O que vai diferenciar a sua redação de hoje da sua redação de amanhã, que vai alcançar a nota 900 mais, é a originalidade, é o domínio da estrutura, mas é o aprofundamento nessa estrutura. Saber, por exemplo, que cada parágrafo é visto como uma mini dissertação. Cada parágrafo ele contém introdução, ele contém desenvolvimento, ele contém uma conclusão. Isso em um parágrafo só. Você vai entender que quando você coloca um argumento, você não pode simplesmente soltar esse argumento e não explicar, não aprofundar, não dar um exemplo concreto. Muitas vezes, aquilo que você fala no seu desenvolvimento é algo abstrato. Por exemplo, você diz que o sistema de educação no Brasil, o sistema público de educação no Brasil está em defasagem. Isso embora seja verdade em diversas áreas, em diversas escolas, em diversas realidades, mas isso é muito abrangente, é muito genérico. Você precisa citar um exemplo concreto, de modo que aquele que ler o seu texto vai visualizar aquilo que você quer dizer. Então, você poderia falar:
professores pouco capacitados ou muitos alunos por sala de aula, compromete o ensino, a turma muitas vezes fica dispersa, exige muito do professor. Poderia citar falta de infraestrutura nas escolas, o próprio aparato, né, escolar, as carteiras ou estão quebradas ou não tem carteiras suficientes, ou a infraestrutura, os banheiros, as paredes, tá certo? De modo que o corretor ele vai visualizar por que, que o sistema público de educação está em defasagem, está com problema. E aí a gente vai diferenciar agora o jeito errado de fazer e o jeito certo de fazer. Então, o que é o jeito errado de fazer? Você recebe a correção e aquela correção não muda a sua escrita. Aquela correção permanece, você permanece escrevendo da mesma forma. Ah, entendi, eu li rapidinho ali, ou não dei importância e continuo escrevendo do mesmo jeito. Não, o jeito errado é quando eu escrevo da mesma forma, embora eu tenha recebido um feedback, embora eu tenha recebido uma correção. Usar sempre os mesmos exemplos, usar sempre frases feitas. Ah, com isso fica claro que medidas são necessárias. A frase está ali, não tem nenhum problema sintático com a frase, mas é uma frase que não diz nada. Então, qual é a consequência? É um texto previsível, é uma nota estagnada. A nota não sai do lugar. Não tem jeito da nota caminhar, da nota sair do lugar, dela evoluir. Tá bom, você me apresentou um problema, o que eu vou fazer então, né? Como que eu devo proceder? Então, a primeira coisa, buscar referências novas a cada tema. Debruçar sobre o tema. Como normalmente vocês fazem redações em casa, que essas redações sejam um tempo de estudo, tanto para receber uma teoria quanto para colocar em prática. Então, estudar repertório sobre aquele tema, pensar a respeito do tema. Por que isso é um problema? Quem está causando esse problema? A existência desse problema gera o que na realidade brasileira? Outra coisa, não ficar usando argumentos que todo mundo usa, buscar um argumento específico, aquilo ali, exatamente aquilo, quem é que está causando, sabe? Criar uma proposta que não seja uma proposta de intervenção previsível. A sua proposta de intervenção é de acordo com aquilo que você falou no seu texto. Mas apresentar um repertório que tenha a ver com aquilo que você está falando. Então, eu quero dar um exemplo. Uma redação de 2025, o aluno responsabilizou a iniciativa privada, ou seja, as empresas, que não ofereciam programas, né, para os idosos, não se importavam com essa questão do envelhecimento. Aí, como repertório, o que o aluno utilizou? Ele utilizou a fala de um empresário para dizer que as empresas não se importam, que as empresas não se ocupam com esse tema, com essa questão do envelhecimento. Então, o aluno colocou como argumento a omissão das empresas, a omissão do setor privado, e como repertório, ele utilizou a declaração de um empresário norte-americano. Então, a gente percebe que o repertório está diretamente ligado ao argumento dentro do tema. Esse empresário norte-americano falava exatamente da questão do envelhecimento. Tá vendo como é que tudo está entrelaçado? O tema era a questão do envelhecimento. O argumento escolhido foi a omissão do setor privado. O repertório selecionado foi a declaração de um empresário sobre o envelhecimento. É assim que a nota caminha, é assim que a nota evolui.
Então, eu quero deixar um direcionamento para você. Você vai analisar a sua última redação, a última redação que você escreveu. Onde ela foi superficial? Que repertório você poderia ter usado nesse raciocínio que eu acabei de falar, que o tema do envelhecimento, o argumento da insuficiência, né, da inoperância do setor privado e do repertório, a declaração de um empresário sobre o envelhecimento. Que repertório você poderia ter usado na sua redação? Como você poderia ter aprofundado o argumento que você apontou no seu texto? O exercício que eu quero deixar é: escolha um tema, busque 2 ou 3 referências inéditas para você, tá? Referentes a esse tema, monte um novo argumento, tá certo? E para encerrar, o segredo para a redação 900 mais está além da estrutura. É um repertório adequado, é profundidade, é autenticidade, é aprofundamento nos argumentos. A estrutura é só o começo. Então, que com essa aula, embora curta, né, eu espero que você esteja organizando o seu pensamento antes de colocar em prática, que é a escrita. Senão vai ser mais uma redação que vai reproduzir os mesmos erros. Se você gostou dessa aula, se ela foi de alguma forma útil para você, que você curta, que você compartilhe esse conteúdo, que você mostre para alguém que também tem a nota estagnada ali. Se você quiser avançar para o próximo nível, acompanhe as minhas próximas aulas. Um abraço, até a próxima.